Muito obrigada. Então, dando continuidade, né, nós vamos ter agora novos palestrantes, né, a sessão Keynotes, e como mediadora nós vamos ter a doutora Eliana Nagano, do Instituto Butantan. Eliana, eu passo para você. Bom dia a todos. Então, eu estou muito feliz de participar aqui do oitavo dia de aulas, e é uma responsabilidade muito grande coordenar aqui essa sessão Keynotes, né? Vocês me desculpem a máscara, que eu estou aqui no laboratório, né? Bom, hoje essa sessão vai reunir temas envolvendo direta ou indiretamente as algas marinhas no desenvolvimento sustentável, seja como fonte de produtos ou mediadoras na produção. Então, o que isso tudo vai resultar naqueles tesouros, então, que a IOC falou na palestra dela de ontem. Bom, cada palestrante vai ter 15 minutos de apresentação. Então, dando início à nossa sessão, eu queria chamar a doutora Aline Paternostro Martins, que é bióloga, com doutorado e pós-doutorado em bioquímica e biologia molecular pelo Instituto de Química da USP. A Aline trabalha há 19 anos com pesquisa aplicada, visando o aproveitamento da biomassa algácea para diferentes aplicações biotecnológicas. Atualmente, a Aline é docente no Centro Universitário São Camilo, e ela vai falar hoje sobre a uva fasciata, uma fonte alternativa e sustentável para a produção de bioetanol. Oi, Aline, é com você. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da comissão organizadora do evento, para poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, é um prazer. Meu nome é Aline, como a professora Eliana já me apresentou, né? Atualmente eu sou docente do Centro Universitário São Camilo, e eu realizei o meu doutorado e pós-doutorado no Instituto de Química da USP, sob orientação e supervisão do professor Pio Colepicolo, onde nós desenvolvemos esse trabalho com uva fasciata, tendo o objetivo de produzir bioetanol a partir da biomassa dessa macroalga. Então, só um minutinho. Então, a demanda por energia cresce a cada ano, uma vez que a energia ela é imprescindível para o desenvolvimento econômico da sociedade. De fato, sem energia a gente não consegue fazer muita coisa. Então, os combustíveis fósseis, eles se tornaram e continuam sendo a principal fonte de energia, só que a sua utilização levou e continua levando, infelizmente, né, ao aumento das emissões de dióxido de carbono e dos gases do efeito estufa, e que, consequentemente, levam e continuam levando ao aumento da temperatura média global. E a gente precisa, né, urgentemente mudar este quadro. Então, são necessárias medidas que reduzam as emissões dos gases do efeito estufa, e entre elas está a substituição dos combustíveis fósseis por fontes de energia renovável. Dentre elas, eu destaco a biomassa renovável. Então, a gente pode utilizar diferentes fontes vegetais para a produção não só de energia, mas também de alimentos e materiais, né, para a produção de alimentos e materiais, para que a gente tenha, então, o desenvolvimento, possibilite um desenvolvimento sustentável. O biocombustível é uma alternativa, né, para essa crise ambiental. Entretanto, atualmente, os biocombustíveis são produzidos principalmente através de fontes vegetais terrestres. E aí a gente tem o problema da utilização, né, de terras aráveis para cultivar, né, essas plantas para a produção de biocombustível. Compete com a alimentação. Nesse caso, a gente tem a utilização de água, né? A gente acaba utilizando água para fazer essas culturas, pesticidas, fertilizantes. Então, a gente entra e compete com a alimentação. A gente acaba entrando nessa problemática. Por exemplo, no Brasil,
atualmente 18% dos combustíveis consumidos são renováveis. E quais são os dois principais, né, combustíveis líquidos utilizados? Etanol, que a gente já sabe, produzido a partir da cana-de-açúcar, e biodiesel, produzido principalmente a partir do óleo de soja. Só para vocês terem uma ideia, para a produção de cana-de-açúcar, a gente utiliza aproximadamente 9 milhões de hectares de terra. Além disso, a cana-de-açúcar não é utilizada apenas, né, para a produção de etanol, ela também é produzida para a alimentação. E aí, como solucionar esse problema da utilização dessas terras, né, essa competição com a alimentação? A solução está nos oceanos, mais especificamente nas macroalgas marinhas. Então, as algas, elas são muito interessantes, né? Como a professora Yossi já mostrou ontem, tem diversas aplicações para as algas. E por que elas são tão interessantes? Elas têm uma alta produtividade, a gente tem a possibilidade de cultivar essas algas em diferentes condições, seja no mar, em tanques, em bioreatores, e um grande potencial de exploração. Uma vez aqui eu coloquei os 3 grupos, né? Aqui as algas verdes, pardas e vermelhas. Além de ter essa enorme diversidade morfológica, a gente tem uma enorme diversidade em relação ao seu conteúdo molecular, conteúdo pigmentar, produtos de reserva, componentes aí da parede celular, entre outros, o que gera essa diversidade, essa enorme possibilidade de aplicações. E, além disso, com isso, a gente tem aí a ausência, né? Não precisamos usar mais, temos essa ausência da necessidade do uso de terras aráveis e, consequentemente, de fertilizantes, pesticidas e da água doce. E a possibilidade do cultivo integrado, podemos cultivar essas macroalgas com outros organismos, peixes, camarões, e a gente sabe que isso para o ambiente, né, é muito bom deixar esse ambiente mais saudável, uma vez que as algas elas vão captar, fixar o dióxido de carbono e liberar o oxigênio para a água do mar através do processo de fotossíntese, além de captar também os compostos nitrogenados, né, que são liberados durante o cultivo desses organismos, como camarão, peixe, etc. Aí entra aí a utilização das algas, né, para a biorremediação desses ambientes, como a professora Yossi também comentou ontem. Então, no nosso trabalho, né, nós utilizamos uva faceada para a produção de bioetanol. E por que essa alga, né? Uva, ela é cosmopolita, apresenta uma alta taxa de crescimento, crescendo muito bem aí em ambientes eutrofizados. A gente sabe que é uma alga ótima, né, para se utilizar em cultivos integrados, possui um alto teor de carboidratos na sua biomassa. Para fazer bioetanol, para produzir o bioetanol, é importante, né, que o organismo, a biomassa que a gente vai utilizar tenha um alto teor de carboidratos, e é uma abundante fonte de biomassa, entretanto, ainda pouco utilizada. Eu trouxe esse gráfico aqui, olha, de 2021, né, da FAO de 2021, mostrando, né, a quantidade em toneladas de macroalgas que são coletadas, olha, desde 1950 até 2019, né, para utilização. No caso, em azul, nós temos as algas pardas, em amarelo as vermelhas e em verde as verdes. Então, observem que a utilização das algas pardas e vermelhas, né, ela é muito maior do que das algas verdes. E observem que a partir de 90, olha, começa a cair um pouquinho a coleta no ambiente, né, de algas, de todas as algas, sejam pardas, vermelhas e verdes. Por quê? Porque aumentou consideravelmente o cultivo dessas espécies. Então, nesse gráfico, a gente pode ver a quantidade em toneladas dessas macroalgas que são cultivadas no mundo, tá? Então, novamente, a gente tem, aí ganham as pardas e as vermelhas, aqui a gente nem, né, consegue observar as algas verdes. Então, essas algas têm, sim, aplicação, né? E aí a gente, estudando essas algas e vendo o potencial delas para determinadas aplicações, a gente pode incentivar o cultivo dessas algas. Aí entra o papel da nossa querida, né, colega, amiga, Beatriz Castelar, que eu tenho certeza, né, que já contribuiu, ainda vai contribuir muito com o cultivo das algas verdes, em especial da uva, né?
Então, para a produção do bioetanol, algumas, né, etapas são necessárias. No caso, a gente tem um micro-organismo, a levedura, a gente vai dar uma fonte de carbono para essa levedura, para esse micro-organismo, para que ele fermente e produza o bioetanol. No caso das macroalgas, como a gente tem nessa biomassa polissacarídeos, carboidratos, né, polissacarídeos, a gente precisa quebrar esses polissacarídeos para liberar os monossacarídeos, então disponibilizar esses monossacarídeos para esses micro-organismos, para as leveduras, para que elas façam a fermentação e produzam o bioetanol. Então, algumas etapas, né, são necessárias para o desenvolvimento e para tornar esse processo viável. Aí eu coloquei aqui algumas, tá? Que uma é a obtenção, olha, dos monossacarídeos fermentáveis. Então, são o quê? São necessários processos de otimização, tá? Para o processo, aliás, a otimização dos processos de hidrólise da biomassa dessas macroalgas. Por quê? Porque a gente tem que hidrolisar esses polissacarídeos para obter os monossacarídeos. Então, a gente precisa realmente otimizar esse processo. Otimizar também condições de cultivo, porque a gente sabe que, dependendo da condição de cultivo, eu consigo o quê? Maximizar a produção, a síntese, a biossíntese do meu composto de interesse, nesse caso, os carboidratos. E também, como o Levi já comentou, né, utilizar essa biomassa na sua totalidade, né, dentro do contexto da biorefinaria. Então, a alga ela não tem só carboidrato, ela tem outros compostos de interesse. Então, vamos estudar, né, para que eu consiga realmente utilizar essa biomassa na sua totalidade e agregar valor, né, a essa biomassa. Então, quais foram, né, os processos, quais foram as etapas e o que realmente a gente desenvolveu nesse trabalho? A alga ela foi coletada, tá, em Ubatuba. Nós fizemos, então, a otimização da hidrólise ácida da biomassa bruta de uva fasciata, fizemos a caracterização bioquímica dessa biomassa, cultivamos essa alga em laboratório para tentar maximizar, né, ver em qual condição de cultivo eu consigo maximizar a produção do meu composto de interesse, e depois também realizei o crescimento e a fermentação, tá, de Saccharomyces com o hidrolisado proveniente da biomassa de uva fasciata, né, obtido aí nas condições otimizadas. Então, aqui a gente pode ver essa tabelinha, né, do desenho fatorial que nós fizemos, para quê? Para fazer a otimização do processo de hidrólise da biomassa. Então, a gente viu o efeito combinado da concentração de ácido, do tempo e da temperatura de hidrólise na produção de monossacarídeos. Aqui a gente tem essa tabela com os resultados, o ácido que eu utilizei, eu testei ácido sulfúrico e ácido clorídrico. Aqui eu vou mostrar os melhores resultados que eu obtive, que foi com o ácido sulfúrico. Então, a gente conseguiu obter, com essa hidrólise ácida, né, na melhor condição, aproximadamente 120 miligramas, tá, de monossacarídeos totais por grama de massa seca. Aqui nós também fizemos, então, a caracterização bioquímica dessa biomassa. A gente pode observar conteúdos de pigmentos, proteínas. Esse conteúdo, a gente sabe que uva tem muita proteína. Aqui está baixinho porque eu só dosei as proteínas solúveis totais. E aqui lipídios e o estudo dos ácidos graxos. Interessante aqui, olha, que aqui nessa tabela de baixo a gente tem o conteúdo de monossacarídeos, né? Totais, glicose, raminose e xilose. O interessante aqui é que nós dosamos os monossacarídeos na biomassa bruta e na biomassa após, né, residual, após a extração de lipídios, pigmentos e proteínas, e nós obtivemos, olha só, um conteúdo maior de monossacarídeos, tá? Nessa biomassa após a extração de lipídios. Então, quando a gente extrai os lipídios antes, a gente acaba facilitando, né, esse processo de hidrólise da biomassa, e por isso que a gente, no final, obteve aí um conteúdo maior de monossacarídeos nessa biomassa residual após a extração de lipídios, comparado à biomassa bruta. Interessante esse resultado, porque isso mostra o quê? Que a gente pode utilizar essa biomassa dentro desse contexto de biorefinaria. Eu posso tirar os lipídios antes, e depois o que sobrou da biomassa, eu posso hidrolisar e fermentar para obter, nesse caso, meu produto de interesse, que é o bioetanol.
Também fizemos um experimento, né, para ver as melhores condições de cultivo para obter os meus compostos de interesse. Então, a gente fez novamente o desenho fatorial para ver a influência combinada da luz, temperatura, concentração de nitrato e fosfato sobre a taxa de crescimento, fotossíntese, conteúdo de monossacarídeos e ácidos graxos. Então, aqui a gente pode ver que, em determinada condição, a gente conseguiu obter uma alta taxa de crescimento, né, dessa espécie, que chegou em laboratório, cadê aqui, em 18% ao dia. Também conseguimos obter, deixa eu só tirar aqui, obter um alto conteúdo aí de monossacarídeos totais, né? Em determinadas condições a gente consegue obter uma quantidade maior, por volta de 130 miligramas por grama de massa seca. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o conteúdo de ácidos graxos, tá? Em determinadas condições a gente também consegue obter uma maior quantidade de ácidos graxos totais. E nessas 3 condições aqui, que são os experimentos 2, 15 e 28, aí aqui eu tenho as condições, né, de luz, temperatura, nitrato e fosfato, a gente obteve de todos os ácidos graxos 50% como ômega 3. Então, esse resultado é muito interessante, porque a gente sabe, né, da aplicação do ômega 3, como ele faz bem para a saúde como nutracêutico. A professora Yossi mostrou ontem, né, que essa indústria aí do ômegas rende bilhões de dólares anualmente. Então, a gente poderia tirar esse ômega antes, né, e usar a biomassa restante para, no caso, o processo para obtenção de bioetanol. E aqui, para finalizar, opa, voltou, né? Aqui eu tenho esse gráfico mostrando, então, o crescimento de Saccharomyces, né? Quando ela foi cultivada com o hidrolisado. Aqui nós temos algumas condições diferentes. Aqui é o meio normalmente utilizado para o crescimento de Saccharomyces, tá? O YM/2, aí nós fizemos diferentes combinações, tá? Aqui o hidrolisado combinado com YM/2, aqui o hidrolisado diluído em água e aqui o hidrolisado puro. Então, é possível observar que com o hidrolisado puro, aqui é 0 horas, após 24 horas de cultivo em laranja, e em cinza, após 48 horas. Com o hidrolisado puro, tá, nós obtivemos realmente o melhor resultado, comparado principalmente, olha só, ao meio comumente usado para o crescimento dessa levedura. Aqui a gente tem o crescimento, né? Aqui nós fizemos todos, são condições de crescimento, e aqui nós também acompanhamos o crescimento dessa levedura no processo, durante o processo fermentativo. Nós fizemos a fermentação dessa levedura com o hidrolisado puro, já que foi o meio, né, no qual esse micro-organismo cresceu mais. E aí esse hidrolisado puro de uva fasciata, né, obtido em condições otimizadas, rendeu 14 gramas de glicose por litro, e aí a produção de etanol foi de 7 gramas por litro. Então, quando, né, utilizamos o hidrolisado puro para o processo de fermentação. Então, para finalizar, né, com esses resultados, nós vimos que é possível obter aí um alto rendimento, né, de monossacarídeos, na produção de monossacarídeos fermentáveis a partir da biomassa de uva fasciata. Dá para aumentar ainda? Dá, com estudos a gente ainda consegue melhorar, né, esse rendimento. É possível maximizar a produção de monossacarídeos de acordo com as condições de cultivo. Então, brincando aí, mexendo nesses fatores, né, nas variáveis de cultivo, a gente consegue maximizar a produção de vários compostos, e que uva fasciata tenha esse potencial para a produção de bioetanol, inclusive para ser utilizada dentro do contexto de biorefinaria. Muito obrigada, agradeço pelo convite e agradeço pela atenção de todos vocês. Gostaria de agradecer, né, às agências financiadoras, CAPES, CNPq e FAPESP, em especial ao professor Pio Colepículo e à doutora professora Nair Yokoya. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Parabéns pela sua apresentação. As perguntas vão ficar para o final, tá bom? Tá ótimo. Tá. Eu vou descompartilhar aqui, tá bom, Oriana? Só um minutinho. Deixa eu tirar. Pronto. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui. Agora, eu queria chamar a professora Estela Maria Plastino, que é professora associada do Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da USP. A professora Estela atua e orienta em ficologia
no programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, de Botânica, da USP, com ênfase em cultivo, seleção de linhagens, reprodução, ecofisiologia e genética de macroalgas marinhas. Hoje, a professora Estela vai falar sobre diversidade intraespecífica, um caminho para a seleção de linhagens produtivas em algas vermelhas. Por favor, professora. Bom dia a todos, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Ok? Eliana está compartilhando? Ok, está sim. Então, bom dia a todos. Eu gostaria, antes de agradecer o convite para a participação da Rede Algas, a apresentação da Eliana também, e eu vou fazer uma síntese de como o conhecimento da diversidade intraespecífica pode contribuir efetivamente para a seleção de linhagens em algas vermelhas, tá? Então, a primeira coisa, vamos lá. Pronto. Eu acho que é fundamental a gente, antes de tudo, desculpa, vou voltar aqui, foi muito rápido, como que essa diversidade pode ser reconhecida? Então, existem dois processos básicos para que a gente possa reconhecer essa diversidade. O primeiro deles é a aclimatação, que é a capacidade de expressão fenotípica de um determinado genoma, num determinado local. Então, corresponde a um ajustamento. Eu trouxe aqui um slide para vocês perceberem o que é essa aclimatação no ambiente marinho. Então, vocês têm como exemplo uma alga vermelha, uma gracilária, 2 indivíduos, e nós podemos ver que cada um deles tem nitidamente um gradiente de cor. Nós temos porções esverdeadas no ápice, porções avermelhadas na base. Então, isso é o resultado de uma aclimatação às condições ambientais. As porções apicais dessa planta estão mais expostas à radiação, então elas se modificam em termos de coloração. Isso é um processo natural e que está dentro de um ajustamento do genoma dessas algas, tá? O outro processo importante que a gente deve mencionar dentro da diversidade intraespecífica é o processo de adaptação. E esse é bem diferente, porque ele é resultado de variações do genótipo. E aí, essas variações ocorrem ao longo de muitas gerações, tá? E resultam, se for numa mesma população, podem resultar em morfos. Daí fala-se em populações polimórficas, né? Então, na mesma população, você tem padrões genéticos distintos que expressam características próprias. E a outra possibilidade em relação ao processo de adaptação é o surgimento dos ecótipos. E isso ocorre em ambientes totalmente diferentes, relacionados a populações distintas. Então, os ecótipos, eles são geneticamente distintos e apresentam realmente uma resposta diferente ao ambiente e foram selecionados ao longo de muito e muito tempo. Então, tudo isso leva a organismos, a indivíduos bastante distintos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de adaptação, né, no caso de morfos, ocorrendo, então, essa variação numa mesma população. Nós temos, por exemplo, 4 espécies, todas elas são essa coloração distinta, por exemplo, em Gracilaria doniensis, vamos dizer, nós temos plantas marrons, vermelhas e verdes, ocorrendo lado a lado no mesmo ambiente. Aqui a mesma coisa em Gracilaria caudata, vocês veem a região entre marés, plantas verdes e vermelhas lado a lado, onde as condições ambientais são exatamente as mesmas,
mas elas apresentam características diferentes. Essas características nós estamos enxergando, tá? Agora, existem outras que nós não estamos conseguindo detectar de uma forma imediata, e por isso a gente precisa da ajuda do laboratório, especialmente aquelas que nós temos interesse, que vão ser os componentes químicos ou outros componentes que são importantes para a produção de determinado material. Outra fonte de diversidade aqui, que vale a pena chamar em algas vermelhas, é a capacidade dessas algas de ter um histórico de vida super complexo. Não vou explicar esse histórico, mas a única coisa que eu queria que ficasse claro é que quando você coleta uma alga vermelha no campo, você não sabe se você está coletando um gametófito, uma fase N, ou uma fase 2Ns. E isso pode exatamente promover características muito distintas. Então, nós já sabemos em laboratório que as respostas fisiológicas dos gametófitos são distintas das respostas fisiológicas dos tetrasporófitos. Então, mais uma vez, conhecer essa diversidade e saber as propriedades dessas fases pode ser uma forma interessante para a gente conseguir selecionar linhagens mais adequadas e mais produtivas. Então, até agora, nós falamos de uma mesma população. Vamos falar agora da diversidade entre as populações. E eu trouxe aqui um mapa do Brasil para mostrar a imensa costa que nós temos e exemplificar com duas espécies de gracilária. Uma delas é a birde. Veja, ela ocorre do Ceará até o Espírito Santo. E a caudata, ela ocorre desde o estado do Ceará até o estado de Santa Catarina. Então, vejam a grande possibilidade que existe em termos de diversidade que expresse determinadas características, tá? E esses ecótipos, nesse caso, essa diversidade entre populações, ela é denominada de ecótipos, e só na costa brasileira a gente já tem descrito vários deles, para espécies de grande importância econômica, tá? Então, o que nós temos aí? Que essa diversidade que a gente encontra numa espécie, essa capacidade da espécie em se expressar e a habilidade dela em persistir ao longo do tempo, depende tanto de processos de aclimatação, tá? Como de processos de adaptação. Então, a aclimatação é essa capacidade de expressão fenotípica de um determinado genoma, enquanto que a adaptação pode ocorrer pelo estabelecimento desses morfos com características altamente competitivas em determinadas populações, ou ainda pelo estabelecimento de ecótipos ao longo de um gradiente de condições ambientais, como, por exemplo, a costa do país, que tem condições bastante distintas no Nordeste, no Sudeste, né? Só pensar em radiação, temperatura, a gente vê essa diversidade. E tudo isso leva a uma grande diversidade intraespecífica, tá? Agora, a pergunta é, como distinguir aclimatação de adaptação? E como reconhecer mutantes, morfos ecótipos e fazer com que esses variantes possam vir a ser selecionados em estudos para obtenção de determinados compostos de interesse econômico. Para isso, nós usamos as técnicas de cultivo em laboratório, tá? E o primeiro passo para se conseguir bons resultados é conseguirmos cultivos unialgaços, ou seja, cultivos em que nós determinamos o crescimento unicamente daquela espécie foco que nos interessa, tá?
E a partir daí, a gente vai manipular fatores abióticos e observar as respostas fisiológicas, bioquímicas e moleculares desses indivíduos coletados na natureza. Tá? Então, essas análises, especialmente as fisiológicas, elas podem, por exemplo, como a Aline até já descreveu, né, na apresentação dela com uva, avaliar o crescimento, o conteúdo pigmentar, a fotossíntese, e nós podemos ver essas respostas utilizando, por exemplo, diferentes irradiâncias, diferentes comprimentos de onda, fotoperíodos variáveis, diferentes nutrientes e até mesmo diferentes temperaturas e radiação ultravioleta. Tá? Tudo isso vai possibilitar a caracterização de linhagens, a comparação do desempenho, por exemplo, dos estádios reprodutivos tetrasporofíticos, né, e gametofíticos, aquelas fases N, 2Ns que nós falamos no início, e vai possibilitar essa análise comparativa. Tá? Também podemos selecionar populações e comparar o desempenho dessas populações geograficamente isoladas de uma mesma espécie. E, a partir daí, podemos fazer testes de cruzamento e observar a descendência, selecionando, por exemplo, o que nos é mais interessante para determinado propósito. Então, essa seleção de linhagens é possível, tá? Se tivermos uma infraestrutura relativa de laboratório. E eu trouxe um exemplo aqui, onde os estudos moleculares também contribuem muito para essa análise intraespecífica. Então, a gracilária é uma alga de grande importância econômica, seja para a produção de água ou mesmo em alguns locais para alimentação. Então, a caudata é cultivada de uma forma artesanal no Nordeste. Esse estudo mostra a diversidade de suas populações ao longo da costa, e essas colorações distintas correspondem a haplótipos que foram identificados para essa espécie. Nós selecionamos alguns desses haplótipos, levamos para o laboratório e fizemos testes de crescimento desses diferentes haplótipos. Por exemplo, aqui está o haplótipo, um dos haplótipos do Ceará, aqui um do Espírito Santo, tá, o verdinho, e depois o de São Paulo. E nós notamos que cada um deles, quando cultivado nas mesmas condições, apresentam taxas de crescimento distintas, mostrando que, para determinados propósitos, é importante, então, uma análise de várias populações para se selecionar a mais adequada. Bom, o que nós temos, então? Que para a seleção de linhagens é fundamental a obtenção de formas com características desejáveis. E essas formas podem ter diferentes propósitos. Nós podemos querer uma alga de melhor qualidade de agar, ou então uma alga que cresça bastante e produza bastante agar. Então, isso pode ser obtido via laboratório, tá? Esse conhecimento. De repente, nós queremos uma alga com uma carragenana de melhor qualidade ou com conteúdo de ficoeritrina maior. Então, de repente, um mutante que nós isolamos no laboratório e produz bastante ficoeritrina. Além disso, nós podemos, por exemplo, visar alimentação ou querer uma linhagem que cresça bem e tenha habilidade de absorver resíduos de cultivos comerciais, de, por exemplo, peixes, crustáceos, moluscos, ou então até mesmo, como a Ilse colocou, algumas algas que a gente pudesse cultivar em baías altamente poluídas, né? Então, ou então até outro composto químico de interesse
seja para anticâncer, seja qual for, mas nós teríamos que ter, primeiro, o foco e mergulhar nesse foco, né? Então, ontem mesmo, nas apresentações, foi comentado, olha, tal espécie de tal região produz tal componente, mas quando coletada em outra região, ela não produz, nós não conseguimos extrair nada do que queríamos. Isso mostra que é muito importante a gente conhecer essa diversidade intraespecífica, tá? Quando nós manejarmos, a partir do momento que a gente consegue manejar essa diversidade e entender, interpretar, nós conseguimos efetivamente selecionar linhagens mais direcionadas para determinados fins. Então, atualmente, tem o trabalho do Felipe Cohen com algumas das nossas linhagens em cultivos consorciados com peixes ornamentais. Então, nós estamos vendo bastante, assim, resultados bastante positivos em relação a isso, mostrando, então, que vale a pena a gente focar e direcionar nossos trabalhos em linhagens pré-selecionadas e que a gente tenha esse conhecimento aí prévio para não sair atirando em qualquer material coletado na natureza, tá? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de apresentar. Eu agradeço novamente ao convite, tá? E a todo o apoio aos meus alunos de iniciação, mestrado, pós-doc, que têm possibilitado esse amplo conhecimento que a gente está tendo de algumas algas vermelhas aí. Então, obrigada, Eliana, pela apresentação. E é isso. Obrigada, professora Estela. É uma aula excelente. Tem algumas perguntas que eu vou deixar para o final, mas realmente a importância de se conhecer, né, bem a espécie que você está estudando, principalmente para a gente que está na outra ponta aqui, né? Eu faço a parte de testes de atividade biológica, né? A gente sempre está atrás de algum metabólito secundário de interesse, e esse conhecimento é fundamental para a gente não sair também assim coletando e às cegas, né? Como você falou. Muito obrigada. E, bom, eu vou deixar as perguntas para o final. E agora eu queria chamar a professora Diana Cavalcante, tá? Que é bióloga, mestre e doutora em Química, com pós-doutorado em Biologia Marinha. É professora do Departamento de Biologia Marinha da Universidade Federal Fluminense e coordenadora de pós-graduação do curso de mestrado profissional em Diversidade e Inclusão. A Diana orienta alunos de graduação e pós-graduação nas áreas de Biologia Marinha e Biotecnologia Marinha, com ênfase em Química dos Produtos Naturais de Algas Marinhas, técnicas cromatográficas e espectroscópicas, bioprospecção, de replicação e biossíntese, e ensino, com ênfase em inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, principalmente autismo. Hoje a professora Diana vai falar sobre sustentabilidade envolvendo produtos naturais de macroalgas. Com você, Diana, por favor. Obrigada, Eliana. Obrigada, sim, pelo convite de estar aqui na Rede Algas, que é sempre um prazer muito grande. Vou começar a compartilhar minha tela, né? E vamos ver aqui se está tudo ok. Bom, dentro dessa linha, né, que a doutora Eliana me apresentou, né, eu vou tentar trazer aqui alguns estudos recentes que a gente tem obtido dentro do grupo de pesquisa que eu atuo, né, que é o Algamar, dentro de um grande número de anos, né, acumulados em uso de produtos naturais de macroalgas com atividade para uso em atividade biológica, né?
Então, uma das grandes questões que a gente faz no laboratório envolve o isolamento, a purificação e a elucidação estrutural dos produtos naturais extraídos, né, obtidos de algas marinhas. E ao longo desses anos, né, de trabalho no laboratório, desde a minha iniciação científica e hoje culminando como professora, né, do Departamento de Biologia Marinha, a gente já passou pelas nossas linhas de pesquisa mais de 20 alunos envolvendo mestrado, doutorado e iniciação científica. O nosso trabalho ele não é único, né? Muitas vezes, nós que trabalhamos com a química de produtos naturais, nós temos, né, os nossos olhos, né, voltados para essa diversidade química, mas muitas vezes as parcerias são primordiais para que a gente tenha um olhar mais aprofundado a respeito dessa diversidade química que pode ser obtida a partir desses organismos tão prolíferos. Então, muitas vezes, esse é o grande desafio que a gente tem, fazer com que os caminhos, né, que tem os nossos objetivos de diversidade química caminhem em consonância com as parcerias das atividades biológicas. Bom, nós temos, né, então, acumulado nesses anos de trabalho, a identificação e a elucidação estrutural de mais de 30 substâncias isoladas, desde a década de 80, né, através dos trabalhos da minha grande parceira, ex-orientadora e hoje colega e amiga, né, a professora Valéria Lanieville Teixeira. A gente vem trabalhando com esse isolamento de substâncias, ou seja, dentro dessa vertente que a professora Estela trouxe, que a doutora Eliana também comentou, nós obtemos, né, em laboratório, a gente obtém substâncias químicas que transpassam, né, que elas representam uma das explicações é que elas representam a adaptação daquele organismo frente ao meio marinho, né? Muito similar ao que acontece ao nosso sistema imunológico frente aos estímulos ambientais. Então, dentro dessa filosofia, dentro dessa teoria de explicação das substâncias obtidas a partir de algas marinhas, nós temos uma identificação, né, e uma atribuição de atividades biológicas acumuladas ao longo desses anos, como, por exemplo, a atividade antiplaquetária e anticoagulante de alguns produtos da alga parda Dictyota menstrualis. Nós temos um grande número de substâncias que exibem atividade para diversos tipos de vírus. Então, dentro de uma das linhas que o laboratório trabalha há bastante tempo, a gente tem a linha dos antivirais e alguns trabalhos onde algumas substâncias isoladas de algas pardas, também do gênero Spatoglossum, exibiram efeito anti-veneno de cobra. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, né, da atribuição de atividades biológicas para uso humano de substâncias obtidas de algas marinhas, nós tivemos alguns resultados extremamente promissores, como, por exemplo, uma substância extraída de uma alga coletada no atol das Rocas, que foi a Dictyota pfaff, que teve uma atividade anti-HIV tão potente que ela foi recomendada, né? Ela foi tida como grande promissora já há alguns anos, já quase 10 anos atrás, para formar um potente gel preventivo na atuação contra a AIDS. Só que todos esses resultados promissores, eles impactam num processo, numa situação. A gente tem o desafio de que para cada quilograma de uma alga que a gente coleta em campo, nós temos um percentual, né, de composição
muito maior de água, né, como a maioria dos seres vivos, do que de substâncias químicas que podem ser atribuídas a alguma atividade. Dentro dessa linha de raciocínio, essas substâncias químicas produzidas pelas algas, elas são um complexo, uma quantidade enorme, uma diversidade química enorme, porque elas compõem desde substâncias de origem do metabolismo primário, aquelas primordiais para que a planta, né, que no caso a alga, sobreviva, né, e que se reproduza, como a gente tem os componentes relacionados ao seu metabolismo secundário, ou seja, esse metabolismo que é representativo da adaptação fisiológica que essa alga tem em função do ambiente, ou seja, são as respostas fisiológicas do organismo frente a estímulos ambientais. E dentro disso, a gente precisa, dentro dessa mistura de uma quantidade relativamente pequena, de uma mistura complexa, obter, né, identificar substâncias químicas, micromoléculas, que podem, então, ser usadas para serem testadas na atividade biológica, né? Por si só, o desafio químico é complexo, porque para você elucidar a estrutura de uma micromolécula, você precisa em torno de umas 100 miligramas da substância-alvo para que toda a elucidação estrutural seja completada. Então, de cada quilo de alga, a gente precisa ter um rendimento de pelo menos 100 miligramas para poder ter apenas a elucidação estrutural completa. Ou seja, se a gente quer fazer atividade biológica, a gente tem que ter um rendimento muito maior. E isso é o grande desafio da linha de pesquisa envolvendo a química de produtos naturais de macroalgas marinhas, né? A gente precisa ter quantidade suficiente para que os estudos não parem na linha do potencial, né? Então, dentro dessa vertente, nós temos trabalhado nos últimos anos com essa proposta de investigar como que o ambiente impacta a produção das substâncias químicas dessas algas, parecido com as propostas anteriores, mas com o foco nas micromoléculas, ou seja, a influência dos fatores ambientais nessa produção micromolecular, que não necessariamente é um reflexo do genoma da planta, ela pode muito bem ser numa cascata fisiológica, apenas uma expressão fenotípica, né, que está envolvendo muito em microRNA. Tá? Então, a gente tem essa vertente de que essa produção de substâncias químicas micromoleculares, ela pode estar associada de uma forma muito mais plástica nas algas. E aí, dentro dessa visão, nós precisamos entender, né, como a principal classe de substâncias que nós viemos isolando das algas marinhas, elas são produzidas nesses organismos, né? E isso vem de uma investigação biosintética, tentando, então, aumentar o conhecimento acerca dessa produção química, né, natural da alga, para que seja utilizado o conhecimento no aumento da produtividade dessas substâncias, seja na própria alga, seja para utilização biotecnológica. Então, como que, né, alguns resultados que nós obtivemos nos últimos anos, né? Dentro das algas verdes, nós estudamos também a espécie uva, né? Não a uva fasciata, mas o complexo uva que ocorre no estado do Rio de Janeiro. E nós temos, né, algumas indicações de que o uso dos carotenoides de algas verdes, principalmente da espécie uva, ela pode ser uma potencial classe de substâncias, principalmente para as atividades biológicas que nós temos
trabalhado nos últimos anos envolvendo o autismo, que é a minha outra área de atuação. Então, carotenoides são moléculas potencialmente antioxidantes e o uso, né, na alimentação humana de produtos derivados de uva fasciata pode associar um valor de mercado muito grande. Então, nós publicamos, né, no trabalho de um dos capítulos da tese da Alejandra, que terminou em 2018 no programa de pós-graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros da Universidade Federal Fluminense, um trabalho em cooperação com o Jardim Botânico, com a professora Renata Perpétua, do Jardim Botânico. Nós verificamos que os carotenoides de uva fasciata, eles respondem diretamente às condições ambientais do sistema, tá? E isso nos proporciona um uso mais elaborado, né, dessa biomassa, e aí eu vou pegar um pouco o gancho da apresentação da minha colega anterior, né, busca, como carotenoides são substâncias lipofílicas, né, associando, então, um grande valor a essa espécie, onde você pode extrair os carotenoides e formar, né, produtos valorizados para a atividade biológica associada ao estresse oxidativo humano, né, e aproveitando uma biomassa disponível, né, muito disponível no mercado. Então, esses fatores ambientais são, né, muitas vezes conseguidos através de aporte de nutrientes, como a professora Yossi bem falou na sua apresentação do dia de ontem, e esses aportes de nutrientes, principalmente de substâncias nitrogenadas, podem favorecer, então, a via biosintética de formação desses carotenoides de uva fasciata e uva de outras espécies que ocorrem no Rio de Janeiro. Mas não é só de fatores ambientais abióticos que há uma resposta dos produtos naturais de algas marinhas. Nós temos alguns resultados muito promissores envolvendo a tese de doutorado da aluna Michele Marquesan, também defendida no programa de pós-graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros da Universidade Federal Fluminense, onde o modelo de Ictiota menstrualis foi utilizado para tentar identificar a influência da microbiota associada às frondes da alga na produção de diterpenos, né? Nós fizemos vários experimentos, né, tirando, né, com antibiótico essa microbiota e vendo como num sistema, né, de manutenção da alga in vitro, como essa ausência de microbiota interferia na quantidade de produção dos diterpenos. Nossos resultados, né, promissores foram de que essa microbiota associada ela não interferia diretamente nos diterpenos, mas ela alterava substancialmente a produção de esteróis dessa alga, né? Então, esses esteróis a gente conseguiu identificar principalmente o fucosterol, que é o principal componente esteroídico dessa espécie, mas novos estudos envolvendo, né, os estudos continuaram para tentar identificar as moléculas, as diferenças moleculares que existem nesses esteróis que são produzidos na ausência da microbiota associada. Então, esses resultados nos indicam, né, que as substâncias químicas produzidas por algas marinhas, elas também sofrem um efeito direto dessa grande diversidade biológica que compõe as frondes de algas marinhas no ambiente, não se refletindo diretamente só dos fatores abióticos dele.
Nessa vertente, então, nós também trabalhamos, né, com uma ideia, né, que já vem até do Rede Algas passadas que eu já tinha apresentado, em que nós poderíamos utilizar para aumentar a produção de substâncias químicas produzidas por algas marinhas, a utilização do próprio arsenal enzimático da própria alga para aumentar a produção dos diterpenos, principalmente, né, da classe química de diterpenos produzidos por algas pardas. A ideia principal, resumidamente, seria utilizar o próprio arsenal enzimático da alga em contato com um precursor comum da classe química dos diterpenos, que no caso é o geranil-geraniol, e obter produtos em maior escala. Esses resultados, né, essa forma de pensamento foi trabalhado pela Ana Carolina Braga e pela Marcela, né, pela Marcela Conchobango, e que a gente tem tido os resultados bem promissores a respeito da identificação de um complexo enzimático necessário para a formação dos diterpenos complexos, que são cíclicos, das algas do grupo Dictyota. E o modelo que a gente utilizou, né, nesses trabalhos foi a alga Canistrocarpus cervicotis, do gênero Canistrocarpus, mas que é produtora de diterpenos cíclicos, assim como outras algas do grupo, né, do grande grupo chamado Dictyota. E esses resultados vêm sido, né, trabalhados, então, né, na tese de doutorado da Marcela, juntando, então, essas duas propostas, tanto dos fatores abióticos quanto dos fatores microbióticos, envolvendo as algas do gênero Dictyota, no qual nós coletamos algas do campo, trazemos para o laboratório, fazemos uma análise inicial desse material, né, com e sem a presença de microbiota, e mantemos essas algas em laboratório para o rastreamento da produção dos diterpenos. E nessa vertente nós já conseguimos resultados bastante interessantes da manutenção dessas algas em laboratório e preservando a produção de moléculas-alvo, que são os diterpenos da classe dos dicotomanos, em sistemas in vitro por um longo período, em cerca de 180 dias, sem alteração da concentração dessas micromoléculas, né? Então, dentro dessa linha de atuação que nós estamos trabalhando, nós identificamos, então, por técnicas cromatográficas e espectroscópicas, né, de tanto cromatografia gasosa acoplada a massas, quanto ressonância magnética nuclear, a mudança estrutural que pode acontecer e a mudança quantitativa que pode acontecer entre as moléculas, que são as moléculas que têm grande atividade biológica associada nos nossos trabalhos em parceria, né? E esses resultados a Marcela está terminando, mas nós já temos como resultados preliminares em que há uma prevalência de produtos do tipo xeniano ao longo, quando as algas, ficam em longo período em manutenção no laboratório. Então, essa identificação, né, desse padrão de substâncias e manutenção do arsenal bioquímico associado às enzimas, né, que mantém a produção dos diterpenos em sistema de cultivo, tem nos possibilitado, então, a ideia, né, da identificação, então, desses complexos enzimáticos responsáveis pela ciclização, e nosso próximo passo seria a construção dos primers e uso em modelos, né, de organismos que possam fazer, que sejam recombinantes, e assim produzir as substâncias químicas alvo, né, de processos
processos biológicos, né, atividade biológica promissora, em maior escala, para a gente dar continuidade aos ensaios biológicos necessários para que esses produtos realmente possam ir para o mercado em algum momento. Tá? Mas o grande limitador que a gente tem dessas propostas, eu acho que é a formação dos próprios recursos humanos, né? Porque dentro dessa proposta que a gente trabalha, é necessário saberes multidisciplinares, onde a gente precisa, desde da expertise dos nossos alunos na coleta, né, dos organismos, a identificação taxonômica, a fisiologia do organismo e a parte química, molecular e um conhecimento mais aprofundado na formação, na identificação e na escrita de patentes, né? Então, essa integração, a formação de recursos humanos e os recursos financeiros para a pesquisa básica são primordiais para que a gente continue nessa linha de raciocínio para alavancar cada vez mais as macroalgas marinhas como fontes primárias de metabólitos de potencial uso na farmacologia e nas doenças potenciais da espécie humana. Então, eu agradeço o convite para participar dessa exposição e agradeço aos órgãos de fomento pelo investimento nessa linha de pesquisa. Obrigada. Obrigada, Diana, pela sua apresentação excelente. E ainda tem umas perguntas, as pessoas estão complementando aqui, mas vamos esperar todo mundo terminar, tá bom? Eu gostaria agora, então, de chamar o professor Jorge Emanuel Cavalcante de Miranda, que é biólogo pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em ecologia pela Universidade de São Paulo e doutor em oceanografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto na Universidade Federal da Paraíba. O professor Jorge tem experiência nas áreas de botânica e ecologia, com ênfase em ficologia, atuando principalmente nas áreas de cultivo de macroalgas marinhas, ecologia de macroalgas, gestão de áreas marinhas protegidas, comunidades macrofitobênticas, produtos naturais de algas marinhas. Ele coordena o programa de pós-graduação em desenvolvimento e meio ambiente. E hoje o professor Jorge vai falar sobre recuperação de áreas degradadas. Bancos naturais de algas, é possível recuperar? Por favor, Jorge. Muito obrigado. Todos me escutam bem? Sim. Tá, então, muito obrigado. Gostaria de, inicialmente, agradecer à comissão organizadora, né, pelo convite, né, e dizer que esse é um evento realmente, como o Levi colocou mais cedo, que é muito agradável para todos nós pesquisadores, né? Tanto pela diversidade de temas, como pela possibilidade de encontrar pessoas e discutir os temas mais atuais na área. Eu vou começar a compartilhar minha tela, nosso tempo é curto. Então, a nossa conversa hoje, nós vamos falar um pouco sobre a explotação de algas no Brasil, mas sob a perspectiva da recuperação de populações de algas sobreexplotadas, né? Numa discussão sobre se realmente é possível ou o quanto nós estamos em termos dessa recuperação, tá? Dessa restauração e dessas possibilidades. Por que a gente precisa falar, né, em recuperação de áreas degradadas e em hábitats de macroalgas marinhas? Veja, os ambientes costeiros no mundo todo, e no Brasil não é diferente, eles estão sofrendo uma... Jorge, desculpa, Oi. Você ainda está apresentando o logo ou já mudou de slide? Já mudei. Só que não mudou aqui. Ops. Agora, ok. Bom, então, voltando, né, ao último slide, por que falar, né? Então, indicações nos últimos anos que várias populações no planeta têm sofrido declínio. Esses declínios
eles estão relacionados com a atividade humana, tanto no geral quanto no específico. Por exemplo, a sobreexplotação, mas também as mudanças relacionadas às mudanças climáticas, tá? Urbanização, processos de urbanização, modificação, alteração de hábitats. Então, isso tem feito, né, as populações de algas a entrarem em declínio. Isso, além do efeito direto sobre as algas, isso tem tido um efeito indireto muito grande sobre toda a estrutura do ambiente costeiro, em alguns casos do ambiente recifal. Aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, sobretudo nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, os ambientes costeiros, rasos principalmente, eles são dominados por algas. Mesmo alguns ambientes recifais são dominados por algas. E muitas delas, assim como no resto do mundo, elas são estruturantes. Nós estamos falando de algumas algas com 30, 40 centímetros, bancos de gracilária ou sargaço, e que tem no seu ambiente, no seu hábitat, ou na sua paisagem, um grande volume de invertebrados e que dão suporte a toda uma estrutura bem complexa. Tá? Então, é por isso que a gente vem falando, nos últimos anos, a gente tem visto cada vez mais o tema recuperação de ambientes marinhos degradados e recuperação de populações de algas sendo cada vez mais presente na produção científica. Inclusive, nos últimos anos, a gente tem visto aumentar o número de artigos. Há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, quando a gente colocava recuperação de áreas degradadas de ambientes marinhos, 15 anos atrás, eram poucos os artigos. Hoje, a produção nessa área ela se torna bastante intensa e relacionado principalmente a esse declínio de muitas populações naturais, seja por problemas globais ou seja por problemas de origem pontual, tá? Então, como eu falei antes, né, só para a gente dar um reforço, né, esse declínio, tá, ele está ligado à questão da urbanização, né? E, em muitos casos, em efeitos relacionados a nutrientes. Isso tem levado, por exemplo, a condição de que populações e comunidades de algas de menor produtividade, muitas vezes de menor complexidade estrutural, tem dominado em alguns espaços, e isso tem efeito em toda a cadeia, né? Pela modificação do hábitat. Mas também nós temos a sobreexploração do recurso a alga, né, diretamente. Inclusive, nós vamos discutir um pouco sobre uma situação aqui no estado da Paraíba, mas também tem fatores outros, como, por exemplo, a questão da pesca e aquicultura, e, no caso da pesca, muitas vezes afetando a questão da dominância de herbívoros, e isso tem afetado a estrutura das comunidades, tá? Isso sem falar nos aspectos ligados realmente às mudanças climáticas globais, às mudanças oceanográficas, e no que alguns autores têm falado, né, na tropicalização, né, que seria essa migração ou aclimatação, adaptação, né, de populações ou de espécies ou de variedades com maior resistência a temperaturas mais elevadas. Tá? E aí, em muitos casos, como já tem acontecido no Japão, uma reação de preparação e de recuperação das áreas, visando manter, de certa forma, os serviços ecossistêmicos que essas estruturas de algas possuem, né? Aqui. Bom, eu vou falar um pouco sobre os principais métodos utilizados, porque depois a gente vai tratar aí de um estudo de caso, mas atualmente os principais métodos utilizados na recuperação de bancos de algas está ligado a transplante de indivíduos. Tá? Seja de indivíduos adultos férteis, seja de indivíduos juvenis, seja através também da produção em locais conservados, né?
em substratos e a transferência, o recrutamento, né, e a transferência para locais aonde se precisa, mas esses são os principais métodos. Apesar de existir um mix de técnicas, muitos casos passando por estágios de esporulação em laboratório, produção em laboratório, mas, de uma maneira geral, os resultados mais promissores no mundo todo, eles dão conta de que o transplante de indivíduos, sejam juvenis ou adultos férteis, de áreas conservadas, lógico, isso dentro de um manejo para não afetar a população que está se retirando os transplantes, tem se mostrado como um mecanismo mais eficiente e mais rápido. Há um problema muito sério nesses transplantes, que muitas vezes os juvenis sofrem mais do que os adultos, que é a herbivoria. Tá? Então, muitos casos de recuperação de áreas degradadas, eles tendem a um fracasso em função da elevada herbivoria. Tá? E aí, às vezes, o transplante de indivíduos adultos tem uma proteção maior contra a herbivoria. Mas há um mix de possibilidades, né? Inclusive a produção em laboratórios destes transplantes. Tá? E aí já vai ao campo do transplante um pouco maior. Aí são alguns dos principais autores que têm trabalhado nessa área e que, principalmente hoje, Austrália, Nova Zelândia, Japão, também a Califórnia, tem apresentado casos de sucesso em recuperação, em escala. Tá? Então, esse é um outro grande problema, né, que é a questão da escala. Tá? E aí eu vou nosso tempo hoje, né? Eu vou falar um pouco sobre o caso do banco de Gracilaria caudata aqui no litoral do estado da Paraíba, onde eu tenho estudado esse banco desde 96, né? A gente tem informações quando havia explotação de biomassa para a produção de agar, nessa praia de Ponta de Mato. E durante um ano eu acompanhei a população bastante significativa, né? E ao final desse ano que eu estava acompanhando, a empresa começou. Eu tinha um acordo, mas não era um acordo que tenha sido cumprido na íntegra. Durante o meu mestrado, eles não iriam coletar, mas na metade do mestrado eles resolveram coletar, só que fizeram uma coleta muito intensa e desde 96 a gente não encontra mais essa alga, ou encontra para fazer um chá. Então, aí nesse local, e a gente tem acompanhado, esses dados são desde abril de 96 até outubro de 2014, na verdade nós temos os dados de 2016, 2019, já tabulados, não estão nesse gráfico, e tem os dados de 2021 que estão sendo tabulados ainda. Então, mas assim, essa é uma escala logarítmica, vocês percebam aqui que em 96 nós tínhamos quase 1 quilo por metro quadrado de Gracilaria caudata. Nós estamos falando de uma área de 150, 200 hectares, uma área muito grande, Nesse período, saiu aí, em aproximadamente um mês, dessa região, em torno de 40 toneladas de algas. Tá? E em 96... Isso em 97, né? Esse material saiu em 97. Aqui foi em maio de 97, após a coleta. Veja que a escala é logarítmica, ela cai de aproximadamente 1.000 gramas para em torno de 10 gramas, e a partir daí ela não recupera mais, sendo que em alguns anos, 2001, 2003, 2007, 2009, a gente não encontrou. 2016, 2019 também não encontramos. Agora, em 2021, eu encontrei alguns poucos talos, eu acho que a biomassa vai dar 0 ponto alguma coisa, vai dar ali próximo do que é 2014. Então, esse banco de algas, ele realmente não tem mais o uso que tinha antes, não tem mais o potencial, mas o que os pescadores relatam, é que depois que as algas, a gracilária, que eles chamam de macarrão, sumiu, foi embora o polvo, foi embora a lagosta, diminuiu o peixe. Tá? Então, nós estamos falando de uma alga que adulta vai pesar em torno de 800 gramas, 600 a 800 gramas peso úmido, tá?
e que tem 30, 40 centímetros de altura, tá? Então, você tem aí uma estrutura, uma estrutura, um microhabitat bastante importante para um sem números de invertebrados e também de peixes que buscam, né, refúgio, alimentação, etc, etc. Então, o impacto sobre o ambiente ele é mais amplificado. Aqui, na época, nós fizemos alguns testes de recuperação, utilizando diferentes substratos, tá? Que funcionou, né? Mas aí a gente não teve a questão da escala, tá certo? E para recuperar toda essa região, mas na frente eu vou falar quais os nossos principais desafios para atingir essa escala, tá? Já estou aqui finalizando, mas assim, e aí eu quero me deter um pouco mais nos problemas, né? Nos desafios, tá? Então, nós temos, por exemplo, sérias lacunas de conhecimento para dar um suporte específico a cada as respostas. Eu digo sérias, apesar da gente ter uma competência estabelecida no país, mas a gente não está estudando a aplicação visando recuperação de áreas degradadas. Embora eu acho que a gente pode, por exemplo, partir para parcerias e resolver esse problema dessas lacunas, que estão, na minha compreensão, ligadas à reprodução, fisiologia, fenologia e ecologia populacional, para que a gente tenha sucesso. Eu falei há pouco, temos um problema de herbivoria que pode ser hoje um dos principais responsáveis pelo não retorno da população lá de Cabedelo. Tá? Embora o ouriço tenha desaparecido, nós tínhamos ali naquela região muito ouriço, hoje não temos mais nenhum ouriço, mas talvez exista, talvez não. A gente sabe por trabalho do pessoal da ictiologia que a gente tem uma certa dominância de herbívoro. Mas talvez um dos principais problemas, um dos principais entraves, esteja ligado à ausência de definições e políticas ambientais claras. Estou finalizando já, tá? Nós não sabemos quem são os atores responsáveis para realizar a recuperação das áreas degradadas. Não há responsabilização de nenhum processo. A gente não sabe se recorre à prefeitura, a Estado, a IBAMA, embora a legislação seja relativamente clara sobre as competências e responsabilidades, mas hoje os órgãos federais transferem para os estaduais, os estaduais para os municipais não têm capacidade de fazer e devolvem para os estaduais, e enfim, essas áreas estão sem uma definição clara de atores responsáveis. Isso sem falar nas agências e recursos financeiros. Nós não estamos falando de pesquisa, nós estamos falando de recuperação, é aplicação. Tá? É óbvio que a gente ainda tem uma fase de desenvolvimento de pesquisa, mas essa recuperação não tem como sair por parte das instituições. Financeiramente não é viável, né? E eu acho que a gente tem também que retomar a política de proteção, porque se a gente está falando que uma das principais possibilidades de recuperação de áreas degradadas é o transplante, seja de juvenis, de recrutas ou de adultos férteis, de áreas preservadas, por exemplo, aqui a gente tem bem próximo aqui, Itamaracá, que ainda tem uma população de Gracilaria caudata muito significativa. Muito interessante, ficou livre das coletas, foi passando ao largo, né, da exploração, mas se a gente não protege essa população, e é possível que a gente tenha problemas, né? Então acho que a gente tem que ter essa retomada. Assim, eu acho que eu finalizo com esses desafios, mas eu acho que do ponto de vista da recuperação, além das lacunas técnicas, a gente tem, então, essa definição de políticas claras. E aí o agradecimento aos principais parceiros e, mais uma vez, agradecer à organização. Obrigada, professor. Acho que passei Jorge. um pouquinho, mas... Não, tudo bem. Eu propositalmente
como a gente tem até meio-dia, eu escolhi não interromper nenhuma apresentação, porque está muito... Eu estou aprendendo muito, eu não gostaria de interromper, mas foi muito boa, muito oportuna, eu acho que a sua apresentação, e você falou de degradação, né, e degradação por fatores externos, né, e a gente ainda tem os acidentes que ocorrem, né, e que afetam as comunidades marinhas, né, então eu acho que é urgente trabalhar continuar investindo nesses estudos de recuperação, né, para a gente conseguir lidar não só com a degradação crônica, mas esses acidentes que acontecem não raro aqui no Brasil, né? Então, obrigada, Jorge. Eu queria chamar agora a nossa última palestrante, que é a Júlia Machado Balota, que é estudante de farmácia. Ela está no último ano na Universidade Federal de Pelotas, e hoje ela vai falar sobre o seu trabalho de conclusão de curso, sobre a biossíntese e caracterização de nanopartículas de óxido de zinco mediada por extrato da macroalga Lawsonia flavicans. Por favor, Júlia. Bom dia a todos. Vou compartilhar aqui a minha tela. Estão todos vendo? Sim. Vou botar a inteira. Bom, eu queria... Tá bem. Eu queria agradecer, então, esse grande desafio que vai ser para mim. Eu vim representando o professor Cláudio, que não pôde estar presente. Queria agradecer à comissão organizadora da Rede Algas. Como ela já me apresentou, eu sou formanda do curso de farmácia da Universidade Federal de Pelotas, e eu vou apresentar para vocês, então, um pouco do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado como a biossíntese e a caracterização de nanopartículas de óxido de zinco, mediada pelo extrato da alga Lawsonia flavicans, e orientada, então, pelo professor Dr. Cláudio Pereira. Bom, começando, então, o que seria a nanociência e o que seria a nanotecnologia. A nanociência, ela é um estudo, é um conhecimento de técnicas e aplicações que a nanotecnologia vai utilizar. E essa nanotecnologia, então, vai ser essa tecnologia que vai ser utilizada na aplicação da nanociência. E é ela que deu a todos nós, cientistas, ferramentas que a gente conseguisse manipular e controlar a estrutura de átomos em nanoescala. Como essas habilidades de controlar deram aos IT criar materiais que sejam bons e resistentes e leves, trouxe essa procura de nanoescala, então, de transformação do tamanho da macroescala para a nanoescala. Então, a gente tem como resultado as nanopartículas. Essa redução dos materiais para a nanoescala, ela melhora as propriedades físicas, ópticas e químicas de cada material, de cada elemento. Essa imagem que eu trouxe, então, é uma escala comparativa das dimensões em nanômetros, onde estão localizadas as nanopartículas, para a gente ter uma noção de comparação com tudo aquilo que a gente já conhece, de DNA, bactéria e até mesmo os animais, como os cães e as formigas. As nanopartículas, elas estão presentes no nosso dia a dia, dando a cor nas nossas roupas, nas tintas, nos cosméticos, até na filtração de água. Atualmente, então, elas estão em crescente desenvolvimento e investigação na área da medicina e da farmácia, para resolver, então, achar uma solução de um dos grandes problemas de saúde pública hoje em dia, que é a resistência bacteriana e a resistência fúngica, e também no melhoramento de tratamentos contra as infecções e no melhoramento do tratamento de câncer. A síntese das nanopartículas, ela é realizada por métodos
químicos e físicos e biológicos. Porém, esses métodos químicos e físicos, que são métodos convencionais, eles são de alto custo, utilizam reagentes e equipamentos complexos, e também eles têm uma alta toxicidade, tanto para o meio ambiente, como para nós, para a saúde nossa, do próprio manipulador. Então, com isso surgiu, então, a busca por métodos biológicos de síntese verde que trouxessem baixo custo, tivesse baixa toxicidade ou nenhuma toxicidade, e que utilizasse... Opa, baixou aqui. Opa! Então, essa síntese biológica, ela vai utilizar como matriz plantas, bactérias, fungos e as macroalgas. As macroalgas, elas são consideradas, como eu falei anteriormente, uma matriz biológica ou nanofábricas. São organismos multicelulares, autotróficos e que são capazes de se adaptarem para sobreviver em ambientes inóspitos. Com base em pouca existência na literatura, que relatam e exploram a síntese verde dessas nanopartículas de óxido de zinco com a macroalga subantártica Elastonia flavicans, o objetivo do trabalho foi realizar essa síntese e essa caracterização das nanopartículas através da avaliação visual, da espectroscopia no ultravioleta visível, no infravermelho, no raio-x, na granulometria a laser, com o tamanho de partícula, na microscopia eletrônica de varredura e na difração do raio-x, no raio-x. Bom, as mudanças nas propriedades físicas, químicas desses materiais, elas vão possibilitar características específicas para cada material, como tamanho, distribuição e morfologia, tornando cada material específico e particular para sua aplicação. As nanopartículas metálicas, elas estão sendo estudadas e procuradas por apresentarem uma ação oligodinâmica, que é onde elas, em concentrações baixas, elas são capazes de desempenhar propriedades antimicrobianas e antifúngicas. O zinco, com as suas propriedades, ele é utilizado já atualmente em diversas áreas, como a eletrônica, a alimentícia, a automotiva e a cosmética. Devido às suas propriedades, as nanopartículas de óxido de zinco, elas estão sendo estudadas como promissoras no desenvolvimento de atividades biológicas, de produtos com atividades biológicas, antimicrobianas e antifúngicas. O mecanismo de ação dessas nanopartículas ainda ele não está totalmente elucidado na literatura, mas poucos estudos que a gente encontrou, eles citam que a atividade antimicrobiana dessas nanopartículas, ela está ligada ao estresse oxidativo da célula, e aí, com a formação das espécies reativas de oxigênio, que vão danificar e vão influenciar, então, vão afetar a membrana celular da célula e vão acabar levando essa célula à apoptose, vão inibir o crescimento das bactérias e também vão diminuir a replicação do DNA delas. E a ação antifúngica, ela está relacionada com o mecanismo que ela mexe na conformação das hifas e dos conídeos desses fungos. Elas danificam e deformam essas estruturas, levando à diminuição de proteínas e carboidratos, lipídios, e levando à inibição do crescimento desses fungos. As macroalgas, elas são organismos marinhos considerados como a fonte biológica, como a sua fonte biológica devido ao seu alto potencial de biossíntese, de compostos bioativos e ser biorrenovável, e de acordo com a sua pigmentação, assim como seus aspectos morfológicos e anatômicos, elas vão ser subdivididas entre os filos clorófitas de algas verdes, rodófitas de algas vermelhas e as ocrófitas de algas pardas, né, algas marrons. Esses organismos, eles possuem uma alta capacidade de adaptação
a diferentes ambientes, e isso faz com que elas consigam se desenvolver em locais conhecidos por apresentarem condições inóspitas, como, por exemplo, a região subantártica de Magalhães, que apresentam baixas temperaturas, uma forte sazonalidade e um fotoperíodo limitado. Com o instinto, então, de proteção para se desenvolverem e para sua fácil adaptação nesses ambientes, essas macroalgas, elas vão produzir substâncias bioativas na forma de metabólitos primários e metabólitos secundários, aqueles essenciais e não essenciais também citados, como as proteínas, carboidratos, terpenos, esteroides, glicídios. Esses metabólitos, eles apresentam um alto potencial de substâncias biologicamente ativas que servem de base para síntese de fármacos e também, assim, eles auxiliam na síntese dessas nanopartículas. Todavia, a taxa de biossíntese desses metabólitos, ela vai variar de acordo com a espécie, a localização geográfica e todos esses fatores abióticos de temperatura, luz e nutrientes, por exemplo, ao quais eles são submetidos. A macroalga Lawsonia flavicans, então, ela faz parte do filo das ocrófitas, de algas pardas, e ela é encontrada, é natural do canal de Beagle, no Chile, em Puerto Deseado, na Argentina, e nas Ilhas Malvinas. Em razão de seu potencial biosintético, ela está sendo estudada como um grande potencial agente na síntese dessas nanopartículas, em virtude de seus metabólitos, né, suas substâncias bioativas, elas atuarem como agentes redutores na redução dos metais. E, além disso, outras duas vantagens é que a gente pode fazer a síntese em grande escala e a síntese C de baixo custo. As macroalgas, elas possuem, então, uma síntese extracelular, na qual, através de polissacarídeos presentes na superfície das células, elas captam esses metais, fazem a redução e aí fica no extrato algal. Esses metais, acontece a biorredução, a nucleação e a estabilização dessas nanopartículas, e aí, então, são formadas as nanopartículas. Aqui eu trouxe uma tabela onde mostram algumas sínteses de diversas literaturas com diversas macroalgas, todas sínteses extracelulares e de diversos metais, e as suas aplicações antitumorais, antifúngicas, antimicrobianas. A síntese de nanopartículas convencional, ela é dividida em dois métodos, a física e a química. A química, ela é conhecida como top-down. Ela é também chamada de cima para baixo, onde a gente tem uma fração maior do material e, através de aplicações e técnicas, a gente consegue fracionar em tamanhos menores, e aí ocorre a formação das nanopartículas. E, por outro lado, o método físico, ele é conhecido como bottom-up, de baixo para cima, onde a gente tem de átomos, através de átomos, moléculas individuais, a gente aplica técnicas e aí começa a aglomeração, a nucleação e formam as nanopartículas. Alguns dos parâmetros que afetam a síntese e influenciam depois nas nanopartículas formadas, no tamanho, na morfologia, na forma e na cristalinidade delas, são pH, temperatura, a espécie, a concentração do extrato, a concentração do metal e também o tempo de incubação. Em relação à metodologia, então, aplicada, a macroalga ela foi coletada em dezembro de 2018 em Punta Arenas, no Chile. Subsequentemente, ela foi lavada com água do mar e com água destilada. Foi feita a identificação dela pelo laboratório da Universidade lá de Magalhães. Ela foi seca em estufa, foi pulverizada no moinho de facas e foi armazenada em sacos plásticos escuros a menos 20 graus Celsius. Acho que eu pulei 2 vezes. Bom, foi. Inicialmente, então, foi feito a preparação do extrato com 2 gramas de biomassa
da alga em 100 ml de água destilada e deixada por 1 hora em aquecimento. No fim desse período, então, eles foram levados para a centrífuga, e aí, então, eles foram centrifugados a 10 minutos por 3.000 RPMs, rotações por minutos. Depois foi feita a separação do extrato aquoso, foi adicionado o acetato de zinco de hidratado de 0,1 molar, deixado sob agitação por 2 horas a uma temperatura de 70 graus Celsius. Em seguida, no fim desse período, foi adicionado hidróxido de sódio de 1 molar. O resultado a gente transferiu para os flocos, levamos para a centrífuga novamente, deixamos por 10 minutos, em 3.000 rotações por minuto. Em seguida, isolamos o sólido com lavagem de água destilada, botamos numa placa Petri, levamos para a estufa durante 48 horas a 100 graus Celsius, e o resultado final, então, as nanopartículas, a gente passou para o Eppendorf e levamos para toda a avaliação visual, as espectroscopias, a granulometria, a microscopia e a difração no raio-x. Como resultado, então, nós tivemos em avaliação visual a mudança de cor de verde para branco amarronzado, de verde amarronzado para branco. Na espectroscopia no ultravioleta, a gente conseguiu identificar um comprimento de onda extenso de 200 a 400 nanômetros, mas a gente viu que o pico de absorvância deu bem em 300 e 400 nanômetros. A gente conseguiu, então, ver a mudança na visualização de cor. No UV, essa faixa de comprimento de onda extensa, de 200 a 400 nanômetros, pode indicar que pode-se ter formado pequenas aglomerações, e as absorvâncias, então, no comprimento de onda de 300 a 400 nanômetros, estão relacionadas aos cristais de nanopartículas de zinco, e também os resultados foram semelhantes aos encontrados na literatura, com picos de 334 nanômetros e 376 nanômetros. Acho que passou 2 vezes de novo. Bom, na espectroscopia do infravermelho, é possível identificar os grupos funcionais presentes na amostra. Na figura A é o infravermelho do extrato algal, onde a gente consegue ver a presença de bandas de diversos fitoquímicos. E na figura B é o infravermelho do produto final já, onde a gente consegue perceber a diminuição das bandas desses fitoquímicos e também o surgimento de um estiramento em 450 centímetros na -1, que está relacionado à ligação de zinco com o oxigênio. Essa diminuição, então, das bandas das hidroxilas, de ligação das hidroxilas e dos sulfatos das proteínas, ela nos indicou que houve a formação das nanopartículas de zinco, de óxido de zinco, e indicou também que esses compostos bioativos, eles são importantes para a biossíntese das nanopartículas e também na estabilização e na agregação dessas nanopartículas. O estiramento característico, então, que surgiu, mostrou, né, que a macroalga ela foi eficiente na produção, e também esses resultados, eles foram semelhantes aos encontrados na literatura com estiramento de ligação do zinco com oxigênio, aproximadamente em 442 centímetros na -1 e 441 centímetros na -1. Na espectroscopia do raio-x, a gente consegue, então, ver a composição de metais presentes na amostra, onde o metal encontrado majoritariamente foi o zinco, com 97,27% de concentração. Também foram encontrados outros diferentes metais. No tamanho de partícula, a gente encontrou 79 micrômetros. Na espectroscopia, então, do raio-x, a gente teve a indicação da formação das nanopartículas devido ao zinco ser majoritário, e também os outros metais, os outros diferentes metais encontrados são naturais, são de origem da própria alga. Enquanto ao tamanho de partícula, a gente teve ele em micrômetros, porque a análise foi feita na granulometria laser e não na microscopia eletrônica de transmissão. E alguns dos fatores que podem influenciar nesse tamanho são o pH e a temperatura.
Bom, na microscopia eletrônica de varredura, a gente conseguiu ver, então, a morfologia hexagonal, compacta e homogêneas das nanopartículas. Elas se mostraram compactas e um pouco aglomeradas, como a gente viu no ultravioleta visível, devido à sua eletrostática e à polaridade das moléculas, bem como todos os outros parâmetros que eu já citei, como pH, temperatura, e principalmente a concentração do extrato algal e da concentração do metal. A concentração do extrato algal, quanto maior a sua concentração, as nanopartículas elas permanecem hexagonais e triangulares, e quanto menor a gente reduz essa concentração de extrato, a morfologia dessas nanopartículas elas se transformam para esféricas. Também foram comparados aos da literatura. E na concentração do extrato algal, quando a gente aumenta essa concentração, tanto do algal quanto do metal, a gente dificulta a dispersão dessas nanopartículas. Então, por isso, pode ter acontecido o surgimento desses aglomerados também. Enquanto na literatura, os resultados foram semelhantes ao encontrado por Azizi, de 2014, compactas de formas hexagonais, e foram diferentes dos retangulares e dos triangulares radiais. Na difração do raio-x, a gente encontrou os picos principais, todos são da nanopartícula, mas os principais foram em 31, 34 e 36 graus. Eles se mostraram, a difração, já estou terminando, tá? A difração confirmou a presença das nanopartículas hexagonais, puras e cristalinas, porque mostrando que todos os precursores da reação foram utilizados, não tiveram nenhum pico de impureza. A difração do raio-x, ele compara, então, esses espectros com padrões cristalográficos do próprio equipamento, e também foram semelhantes aos encontrados na literatura. Então, chegando às considerações finais, a macroalga ela se mostrou promissora, eficaz como matriz biológica e renovável. A síntese verde, então, ela se mostrou capaz de produzir e sintetizar nanopartículas de tamanhos e formas, morfologia e cristalinidade satisfatória, e tanto a macroalga como a síntese verde se mostraram, então, ecologicamente corretos, seguros, econômicos e com grande potencial para desenvolvimento de aplicação de novos fármacos. Então, como perspectiva futura desse trabalho, já que é um trabalho de conclusão de curso, a gente, possivelmente por um mestrado e doutorado, a gente vai fazer a otimização de parâmetros do pH, temperaturas, concentrações, também fazer síntese com a macroalga em diversas fases reprodutivas da alga. Vamos fazer a avaliação da atividade antimicrobiana e antifúngica e também a análise em microscopia eletrônica de transmutância. Aqui algumas referências que eu utilizei, e eu queria agradecer novamente a oportunidade, esse desafio de participar do Rede Algas. Agradecimentos à universidade, ao meu curso, também ao laboratório do professor Cláudio e todos os órgãos de fomento. Estou aberta às sugestões também e perguntas. Obrigada, Júlia, parabéns pelo seu trabalho. Tem aqui umas pessoas te cumprimentando também. Eu sei que é muito tenso, né, você representar o seu orientador, mas você foi muito bem, tá? E, bom... Na frente de grandes doutores também, né? Uma aluna de graduação. A banca, né? Mas parabéns, viu? Obrigada. Olha, nós temos 12 minutos, né? E eu tenho algumas questões aqui. Eu gostaria de ir por ordem, né? Bom, vamos aqui para a Aline. Aline, tem uma pergunta aqui do Cícero Alves Lima. Aline, você conhece alguma iniciativa de desenvolvimento de novas agarases para o uso de biomassa de agarófitas para a fermentação? Sim, é uma busca crescente e constante, tá? A busca por enzimas, não só as agarases, mas carragenases, celulases, para que a gente tenha aí uma
alta eficiência, né, nesse processo de hidrólise da biomassa de macroalgas. Então, realmente tem um grupo no Canadá, tem um grupo na França, que eles trabalham justamente, né, eles pegam essas enzimas de quem? De bactérias, de micro-organismos que crescem sobre o talo das macroalgas e acabam produzindo essas enzimas, né, e tem essa capacidade de hidrolisar esses polissacarídeos. Então, realmente, essa pesquisa está aí, tem importantes grupos trabalhando com isso. Obrigada, Aline. Imagina. Tem uma outra questão aqui, da Mutue. Mutue te cumprimenta, parabéns, Aline. Com os seus resultados tão interessantes, será o propósito para a produção de biocombustível? Quanto de biomassa seria necessária para atender essa demanda? É uma pergunta que eu pego carona, eu também queria fazer. Muita biomassa, né? A gente precisaria de toneladas. Óbvio, esse processo, eu mostrei esses resultados, dá ainda para melhorar esse rendimento? A gente tem que continuar essa pesquisa para melhorar o rendimento. Mas mesmo com rendimento alto, a gente vai precisar de bastante biomassa, então a gente depende do cultivo, né? E aí um detalhe importante, antes eu até queria agradecer a Mutue pela pergunta, agradecer ao Cícero também, que eu não agradeci, perguntas super interessantes. Tem a questão também que a intenção, né, o objetivo não é substituir a fonte já existente, né? Porque a gente sabe que o Brasil produz bioetanol de cana, né? A gente já tem essa produção. O objetivo é o quê? Adicionar, complementar essa produção. E aí, junto, aproveitar essa biomassa para extrair esses compostos, né, que são que tem um maior valor agregado, como, por exemplo, a Diana mostrou hoje, que achei super interessante, viu, Diana? E aí é o papel da nossa querida Beatriz Castellari de fazer o cultivo aí da uva, né? Ampliar esse cultivo e fazer esse cultivo dar certo. É isso, muito obrigada pelas questões. Obrigada, Cícero, obrigada, Mutue. Obrigada, Aline. Imagina. Olha, nós temos uma pergunta aqui para a Estela. Bom, primeiro, a Lísia cumprimentou a Estela, muito bom ela por aqui, mandou um abraço. O Cícero de novo está perguntando para você, Estela, se existe algum tratamento químico para a indução de fertilidade de gametófitos, tetrasporófitos, de agarófitos. Você está mudo, Estela. Desculpa, gente. Então, Cícero, obrigada pela questão. O que acontece é que o histórico de vida dessas algas é regido por fatores abióticos, tá? Eu desconheço qualquer composto químico que pudesse vir a induzir, a não ser, por exemplo, determinadas concentrações de meio de cultura. Então, nós temos algumas espécies de Gracilaria que facilmente você consegue induzir isso em laboratório e não precisa grande esforço, tá? Mas outras, realmente, a gente tem que se debater em termos de ficar variando condições de radiância, temperatura e nutrientes, às vezes, para conseguir a obtenção de estruturas férteis. A Gracilaria caudata, ela é talvez uma das mais fáceis de você conseguir. Então, não precisa muita dificuldade. Em contrapartida, a minha experiência com Gracilaria córnea mostra que ela é muito mais suscetível, assim, muito mais exigente nessas condições. Então, o que eu vejo é que a gente tem que trazer para o laboratório, submeter aqueles estádios a determinadas condições ambientais, tá? Para estimular a produção de estruturas de reprodução. Tá? Não conheço compostos químicos que façam isso. Obrigada, Estela. Ainda para você, o Cícero quer saber se o cultivo axênico de Gracilaria é possível e quais os desafios. Então, Cícero, é possível, tá? Quando ele fala em cultivo axênico, ele está dizendo o cultivo na ausência não só dos contaminantes dos epífitas naturais, que nós fazemos isso tranquilamente nos nossos laboratórios,
né? Mas ele está falando do cultivo sem bactérias, tá? O que a gente vê é que as bactérias, de certa forma, elas contribuem para o desenvolvimento da alga. E à medida que você tira essa biota do ambiente, do cultivo, você tem uma série de restrições em termos de crescimento da alga, tá? Nós temos na Rede Alga uma super especialista em cultivos axênicos. Então, Cícero, eu sugiro que você entre em contato com a Nair Yokoya. Ela fez todo o doutorado dela com esses cultivos axênicos, tá? E é extremamente trabalhoso, posso já te dizer, né, que a gente convivia no mesmo laboratório, e o crescimento de muitas espécies é deficitário, mas dependendo do seu propósito, vale a pena, né? Então, por favor, entre em contato com a grande especialista aí em cultivo axênico, que é a Nair Yokoya. No laboratório atualmente, os meus alunos, nós trabalhamos com cultivos unialgáceos, mas não axênicos, tá? Isso, Eliana. Então, obrigada, Estela, pelas respostas. Eu queria passar aqui para as questões para a Diana. Ainda tem algumas perguntas, se sobrar um pouco de tempo no fim, eu volto aqui. Mas tem umas perguntas para a Diana e para o Jorge, então eu queria passar para eles, né? Então, só um pouquinho. Bom, tem uma pergunta aqui do Levi Oppenmeier Machado, para a Diana. Bom, Diana, fizemos um mestrado no Espírito Santo, em que detectamos a influência da urbanização, da química, da dieta da tartaruga verde. Isso está acarretando aumento da frequência e severidade da fibropapulomatose viral. Você enxerga a possibilidade de testar atividade antiviral de blends de algas que compõem a dieta da tartaruga? É uma linha interessante, porque assim, a gente tem, né, dos nossos resultados, a gente tem um sucesso muito grande em ter antivirais vindos de algas pardas. E quando a gente pensa no processo de urbanização, uma das primeiras grupos, né, que acabam sendo impactados é justamente essas algas dos quais a gente obteve que a gente obtém produtos antivirais, né? Então, dentro dessas possibilidades, por exemplo, uva tem uma substância, um ácido graxo, que também não foi feito por nós, mas ele tem produzido na literatura um ácido graxo com atividade antiviral. Só que o mecanismo de ação é bem diferente. Cada tipo de vírus ele acaba se comportando, sendo ativado ou tendo a influência dos nossos produtos de uma forma diferente. Então, seria, sim, muito interessante buscar dentro desse estômago, desse conteúdo estomacal dessas tartarugas, as algas, e se existe uma substância antiviral. Eu parto do princípio, pelas experiências que eu tenho, é que não vão ser tão eficientes, porque a maior parte dos produtos que a gente tem sucesso antiviral vem a partir de algas que não sobrevivem tão facilmente ao processo de eutrofização, de urbanização dos ambientes. Tá? Então, a gente tem aí um problema ambiental também nesse processo de poluição, né, que está vindo cada vez mais intensa, a gente ter uma diminuição dos bancos de macroalgas com potentes atividades biológicas associadas. Bom, eu tenho umas perguntas aqui para o Jorge, mas eu acho que ele já respondeu algumas, né, Jorge? Deixa eu ver aqui. Eu estou respondendo. Você está respondendo aqui pelo chat, porque né? eu estou imaginando, pode ser que não dê tempo, aí estou respondendo. Tá, você respondeu o Marlon, respondeu a Ana Lívia, né?
Respondeu a Lísia também, já? Estou vendo aqui, deixa eu ver. Respondi, estava falando para o Maicon tudo... agora, que ele fala então tá sobre... bom com o Maicon. Tá. O professor George, se você tiver interesse em respondê-los, a gente não tem como transmitir daqui da sala para lá, a gente não consegue copiar as informações, então, por favor, fique à vontade. Não, só as colocações, acho que já respondi, só para o Maicon, que eu não respondi ainda, que ele pergunta sobre previsão sobre cenários de temperatura elevada. Essa questão da recuperação, ela tem que, mais para frente, ela vai se tornar cada vez mais presente, e a gente vai ter que conversar muito com a doutora Estela, porque há que se selecionar linhagens que suportem mais temperaturas mais elevadas, né? Eu acho que a gente não tem um cenário completo agora, precisa de muita informação, mas já sinaliza no sentido de seleção de linhagens que suportem a temperaturas da água do mar mais elevada. Olha, infelizmente, são 12 horas, eu vou ter que encerrar aqui a sessão, mas está muito... culpa minha aqui, que eu optei por não cortar, porque as apresentações estavam tão boas, então, alguns excederam alguns minutos, mas eu realmente não quis eu que não quis cortar, então a gente sobrou menos tempo para as perguntas, mas assim, fiquei muito feliz de coordenar essa sessão, eu aprendi muito também e quero agradecer a todos. Vamos encerrar então a nossa sessão, tá? Obrigada a todos os palestrantes e até mais. Eliane, vai falar? Sim, só agradecer aos palestrantes, né? Parabéns, as palestras maravilhosas, né? Excelentes. Obrigada a você por ter conduzido tão bem, né? Essa sessão. E agora nós vamos ter um intervalo e voltamos, né? Um intervalo para almoço, né? Somos filhos de Deus, precisamos comer. E aí, de 14 horas, estaremos de volta, desta vez com um novo grupo de palestrantes e a doutora Lísia, que vai coordenar a próxima sessão. Muito obrigada a todos e um bom almoço para todos. Tchau, até mais. Obrigada, tchau.